Clímaco. Agora vai. Agora vai. Esse era o Agora vai. segredo. Ah, Vamos tentar? Estão ouvindo, gente? vamos. Tudo ok? Daí você me corta aí que eu fico empolgado quando eu vou falar do Frassati, tá? Não, Qualquer coisa acho que você dá um não. Tá berro que eu ótimo. paro, Tá tá bom? ótimo. Então, eu estava falando, segunda edição do livro, meu amigo Frassati, comprem, comprem, tá? Não ganho nada com isso, tá bom? É para divulgar mesmo, tá? Gente, eu tenho uma primeira, ó. Tenho a primeira Olha edição. aí. Então, por causa, a gente fez um apostolado num colégio para dar crisma para os jovens. E a gente deparou com uma realidade triste de jovens que têm se mutilado. É engraçado que parece que a juventude de hoje é muito menos revoltada do que a minha foi, por exemplo, que é a molecadinha de hoje, né? Eles parecem ser menos revoltados, eles parecem que são menos respondões para os pais, no geral. Mas é óbvio que existe a automutilação quando eu era mais jovem, né? Quando eu era jovem, aliás. Só que não do jeito que é hoje, parece que é uma coisa quase ritualística e uma coisa que é feita de um modo um pouco grupal em redes sociais. E eu fiz questão de colocar isto porque esses são os depoimentos muito fortes a respeito do Pierre George Frassati. Ele fazia um apostolado com amigos depressivos, né? Ele tinha, eu acho que de novo, né, por causa dessa história triste que ele tinha na casa dele, ele tinha essa sensibilidade com as pessoas. E na época da faculdade há relatos, né, de amigos que iam ser acordados diretamente pelo Frassati. O Frassati ia lá no dormitório da faculdade, né, para tirar o cara depressivo da cama. Ele chacoalhava mesmo e levava o cara para a sala de aula. Né? Eu gostaria de ler aqui um depoimento de um amigo dele, que é um depoimento que ele não é só uma coisa assim, um modo de... Eu não estou achando aqui agora, gente, desculpa, tá? Ele não é só um depoimento de uma pessoa que... Achei. Vou ler para vocês, tá? Rapidão. Certo dia, voltando das férias de Natal, senti durante toda a viagem uma tristeza de morte. Quando vi, porém, Pierre George me esperando na estação, minha melancolia se transformou rapidamente em uma alegria tão íntima e tão pura que não pude conter as lágrimas. Quantas vezes não esperei em meu quarto, nas horas de abatimento e desânimo, para que me reanimasse apenas com a sua presença. Vejam, gente, o santo tem essa autoridade divina sobre as almas, vamos dizer assim. Eles são o próprio Jesus Cristo para as outras pessoas. Então, quando eu falei inicialmente dessa questão do mistério de um santo, a gente não sabe como é um santo. Eu considero o Frassati meu amigo, sabe? Um amigo mesmo. Só que eu não conheço ele bem, assim. Ele é um grande mistério, assim, sabe? Deus operava por meio dele. E o fato de Deus agir assim nas almas, em almas tão especiais como a de um santo, como no caso do Frassati, sabe? É um modo também de nos sinalizar que a gente tem que ser isso também para as pessoas. Então, aqui fica um convite muito concreto da Santa Igreja, para a gente olhar para as pessoas que estão tristes. E a gente vive engrenado naquela correria do dia a dia. Pô, olha aqui o exemplo da igreja, que a igreja esfrega na nossa cara. Ele ia lá no quarto da pessoa. Ele ia tirar a pessoa do quarto. Né? Isso para mim é uma coisa muito bonita de ver. Assim, e o próprio fato de ele ser visto, a presença dele já era uma alegria. Já transformava o ambiente, sabe? Era uma pessoa que estava tão imbuída da graça de Deus, tão imbuída desse fascínio, que ele transmitia isso para as pessoas. Né? E falando em fascínio, eu quero entrar aqui num outro aspecto que é importante. Galera igrejeira, isso aqui é uma coisa importante. Não é generosidade
a gente só fazer atividades de igreja. A vida do Frassati é muito clara. Então, primeiro, se você é católico, mas não é bom estudante, meu filho, ó, você revê aí o seu catolicismo. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa, Frassati era um cara esportista. Ele fazia, assim, tranquilamente, 70 quilômetros que separavam Turim de Polônia, a cidade da casa de campo deles. Ele fazia de bicicleta, numa boa. O Frassati era uma das frases minhas favoritas dele. Ele falou assim, montanhas, montanhas, montanhas. Eu vos amo. É uma frase assim de uma pessoa que é apaixonada, né? Eu estava dizendo isso lá na última palestra que a Dai estava, né? Lá dos promotores da vida, que os santos, eles não são seres búdicos. Eles estão num nirvana espatifados no horizonte, assim, no nada. Eles estão profundamente apaixonados pelas coisas, né? E eu mencionei Chesterton, vou repetir aqui. O Chesterton tem uma... Eu não lembro qual livro. Eu acho que talvez seja a Ortodoxia ou a autobiografia dele. Ele diz o seguinte, ele fala sobre a arte búdica, a arte budista, né? A arte budista e a arte cristã ocidental, né? Os Budas, eles estão geralmente de olhos fechados, eles estão voltados para dentro, né? Agora, se você vê uma imagem de Santa Teresa d'Ávila, ela está com o olhão arregaladão, assim, sabe? Ela está tendo um êxtase. Ela está com os olhos bem abertos para a realidade fora dela. Ela está olhando para fora dela. A oração cristã não é uma coisa intimista, uma meditaçãozinha assim. Deixa eu me isolar do mundo, porque eu não gosto muito de ter contato com ninguém. Não gosto muito de ter contato com as coisas. Esse mundo aqui é uma danação. Não, meu filho. O Frassati era encantado. Encantado. Sabe o que era uma pessoa encantada? Ele ficava a madrugada inteira esperando, às vezes, a missa, às 4 horas da manhã, 4 ou 5 horas da manhã, para ele não perder a missa dominical, porque daí, assim que acabava a missa, ele subia para as montanhas. Daí ele ficava o domingão inteiro nas montanhas com os amigos, se divertindo. Era o descanso dele, né? Então, veja, esse é um outro detalhe importante, né? O descanso de um santo não é um ócio fuleiro. Deixa eu não fazer nada, né? Era um jeito dele gastar tremendamente energia. E nos esportes, no caso, sobretudo do alpinismo, né? É lindo de ver. Tem um padre que narra assim que ele estava subindo com outros fiéis, né? E o Frassati era muito espontâneo. Quando ele chegou no cume da montanha, ele se ajoelhou espontaneamente assim é óbvio, em adoração a Deus, e começou a agradecer a Deus. Olha, Deus, obrigado. Assim. Então, logo que ele chegava no cume das montanhas, ele fazia um momento de oração. Era um momento de entrega, assim, era um jeito dele estar próximo do Criador. Era um jeito dele gastar as energias dele, porque ele tinha muitas, né? E era um jeito também de ele estar com os amigos. Amigos, isso eu não consegui falar nos promotores aquele dia. Ele era muito zoeiro, né? Santo, aquela coisa triste, carrancuda, nada disso. Ele era muito, muito zoeiro. Ele tinha uma corneta para irritar os amigos, né? Ele ligava na hora do almoço, na casa de uma amiga que ele gostava de irritar, chamava Tina. Ele ligava na casa dela de surpresa e tocava a corneta para ela, né? Bem legalzão, né? Eu tinha uma amiga tímida dele, que ela ia com uma senhora super chique para Londres, e ele foi fazer uma despedida para ela e tudo mais, né? Era uma senhora da sociedade, né, para ela não viajar sozinha. E ele tocou a corneta para chamar atenção para ela, né, e ainda fez uma brincadeira. Ele colocou todas as balinhas de bombom que ele deu para ela, assim, para ela passar vergonha mesmo na frente da senhora, né? Ele fazia umas bobagens assim. Tinha um dia, por exemplo, que os pais dele saíram, os pais dele nunca estavam em casa, ele chamou os amigos para comerem macarronada. E os pais dele eram rígidos, já falei. Pois os amigos tiraram foto, né, desse dia e essa foto caiu nas mãos da Tina, essa amiga que ele azucrinava sem parar, né? A Tina falou assim, ou você me dá 50 liras, ou eu entrego essa foto para sua mãe, né? Então, o Frassati teve que pagar, porque ele morria de medo da mãe, né? Ele pagou as 50 liras, né? Mas o Frassati também se vingava, daí ele mandava convites
de festas inexistentes. Ele mandava burrinhos para amigos que não se davam direito. Colocava pedra nos colchões quando eles iam para as montanhas, né? Mas, ao mesmo tempo, ele era uma pessoa de muita gentileza. Nas montanhas ele vivia uma escola de pobreza e de comunidade, eu acho, assim, que ele pegava as botas de esqui dos amigos e limpava uma por uma, sabe? Ia limpando. Ele tinha condições de ficar em quartos bons, com calefação, né, aquecimento. Gente, montanha, né, muitas vezes ele cedia esse quarto para as moças, né, e ele não reclamava de frio, não reclamava de dor, né. Tem um relato de um amigo dele, que um dia eles estavam remando no Rio Pó, ele gostava de remar também. Eu não sei onde é que ele arranjava tanto tempo. O dia dele parecia que tinha 72 horas. Ele ia remar no Rio Pó, às vezes, no final da tarde. E o amigo deu uma remada na cara dele, sem querer. E começou a sangrar, né? E tinha gravidade, apesar dele disfarçar ali, eles foram e teve que ir para o hospital. E o amigo fica impressionado com a hombridade do Frassati. O Frassati, enquanto estava sendo costurado, né, que precisou dar ponto, ele não fez qualquer expressão de dor, não soltou um ai. Assim, né? Então, tem essas belezas assim do Frassati, por exemplo, nas montanhas, nessas dificuldades dos amigos. Quando ele percebia que tinha alguém cansado, ele não falava, vamos parar porque esse pentelho aqui está atrasando o grupo. Não, ele fingia que tinha que amarrar o cadarço dele, né? Quando alguém esquecia alguma coisa, quando as pessoas, eu esqueci um negócio lá atrás, eu vou ter que voltar para buscar. Não, o Frassati já estava com o negócio ali. Ele estava carregando o material dos outros amigos sem falar nada, com humildade. Assim. Então, nas montanhas era um jeito, eu acho que, do Frassati extravasar as tristezas familiares, as angústias da vida de estudante dele. E era também um jeito dele encontrar efetivamente Jesus Cristo, né? Bom, o que mais que eu posso falar da parte das amizades? Tem uma Diga, coisa Dani. muito interessante também que você estava falando aí, é que ele teve um episódio que você conta no livro, nesse livro que eu tenho aqui, primeira edição, e ele fala, porque ele economizava, né? Então, assim, se ele tinha que viajar, ele não viajava de primeira classe, ele poderia viajar de primeira classe, mas ele economizava para doar aos pobres e tudo. Aí tem um amigo dele que pergunta assim para ele, Jorge, por que você só viaja de terceira classe? Aí ele responde, porque não tem quarta classe. Eu achei muito engraçado. Assim. É isso mesmo. E Era uma assim, outra coisa. e outra coisa que eu achei interessante que você estava falando é a questão da melancia. Que uma vez eles estavam subindo, eles estavam em algum local e não tinha, eles estavam morrendo de sede. E estava muito, muito, muito quente. Aí o Beato falou, não, pode deixar que eu vou procurar água. Aí o Beato sai, caminha assim, caminha uma meia hora. Quando ele volta com a melancia, distribui a melancia entre os amigos. Assim. Ele era essa pessoa. É isso aí. Não pode Nesse esquecer de falar aspecto. da Laura. Da Laura, vou falar da Laura hoje. Eu não falei direito aquele dia, né? Deixa eu só falar de um aspecto antes de entrar na Laura, Dai. Tá. Aquele dia eu falei pouco, né? A questão da castidade. Eu acho que eu já fui jovem, essa foi de longe a minha maior dificuldade, e eu acho que é a maior dificuldade da maior parte dos jovens que eu acompanho também, né? Como é que você... Eu começo o livro assim, eu mencionando o Salmo, como um jovem poderá ter vida pura? Né? Como é que um jovem vai poder ter vida pura? Né? E a vida do Frassati grita nesse aspecto. Né? Grita. Porque os testemunhos são muito bonitos. Assim. O Frassati ele conseguia esconder as obras de caridade dele, dos pais, dos amigos mesmo. Mas a pureza do Frassati gritava. Assim, era uma coisa que saltava aos olhos. Quando você olhava para ele, ele era um homão, né? Mas ele tinha o olhar de criança. Né? Então, esse é um aspecto muito importante que eu gostaria de partilhar com vocês. A castidade, gente, jovens, né, vocês que estão aí no namoro, né, a castidade não é não se masturbar e não ver pornografia, rapazes. Né?
Moças, a castidade não é você não ter conversas libidinosas e coisas assim. A pureza, ela não tem uma conotação negativa de você não fazer, é o contrário. A pessoa que ela alcança a pureza, ela tem um grau de liberdade tão gigantesco, não é um peso para ela. É, ai meu Deus, que peso, não acredito que eu não estou vendo pornografia hoje. Quando você olha para o Frassati, ele dedica todo o tempo dele, assim, todo o tempo dele, com todo o amor, com toda a caridade, com leveza, sabe? A pureza é uma coisa positiva. Não existe qualquer sentido você viver uma castidade para você viver no seu próprio mundinho masturbatório. Desculpa falar assim. Não faz sentido nenhum você viver a castidade no seu namoro, se esse namoro, desculpa, ele não leva a nada, não produz nada para ninguém, não produz nada para vocês são só mais um casal de namorado. Né? E daí, eu queria falar desse aspecto que o Frassati, ele era um jovem, né? Ele era leigo, e ele se apaixonou em 1924, no carnaval de 1924, ele fazia retiro todos os carnavais. E ele se apaixonou por uma moça que era 3 anos mais velha que ele, chamava Laura. Ela era órfã, 3 anos mais velha que ele, pobre, e sustentava o irmão. Então, como eu disse, o Frassati era de uma família abastada. E, deixa eu entrar rapidamente nos detalhes do casamento. O casamento dos pais era terrível. Era uma coisa assim terrível. Os pais não se agrediam fisicamente, mas era o momento da mesa, do almoço. O Frassati tinha que chegar pontualmente para o almoço, nos dias corridos dele. Ele chegava na hora do almoço e estavam os dois, cada um na ponta da mesa. E os dois se alfinetando. O pai acusava a mãe de não reconhecer os esforços dele, e a mãe acusava de ter destruído o casamento por causa da carreira do marido, e colocavam os filhos nessa batalha. Né? Então, o Frassati, ele vivia numa trincheira entre o pai e a mãe. Né? O pai, na prática, já havia abandonado a mãe. Né? E a mãe era uma pessoa dificílima. Além de humilhar o Frassati, gente, é santo mesmo, porque eu não sei como é que ele se submetia ao tratamento que a mãe e o pai davam, sabe, para ele. Né? E daí era um clima ultra mega nervoso, tenso, uma atmosfera difícil de transitar. Né? E a Luciana Frassati, que é a irmã dele, fala assim que ele transitava nesse espaço como se fosse a pessoa mais sã do mundo. Mas chegaram as dificuldades. A irmã dele se casou em janeiro de 1925, né? E foi um ano muito difícil para o Frassati, porque a irmã se casou com um diplomata polonês, então logo ela ia embora. A irmã também estudou na Inglaterra. E sobrou para o Frassati essa questão da defesa do casamento dos pais. Entende? Então, o Frassati, ele não queria levar mais problemas. Ele nunca se defendia das críticas que os pais faziam. Isso é uma coisa assim, é um aspecto totalmente sobrenatural dele. Ele não se defendia das humilhações dos pais. Né? E ele não queria gerar problemas dentro da casa dele. Mas ele ficou profundamente apaixonado pela Laura. E assim, toda a realidade de um apaixonado. Ele sentia a falta dela, queria saber com quem que ela estava. Ele ficava lembrando dela. E um dia ele chamou a Laura junto com outras amigas para diluir, né, para não levantar suspeitas, para um chá junto com a mãe. Que vamos concordar, era chata pra caramba. Desculpa, Frassati, mas a sua mãe era muito chata. Mas enfim. A mãe não gostou, obviamente. Né? E tem um aspecto aí que, assim, o Frassati sacou na hora que se ele mexesse aquela pedrinha, o avalanche iria acontecer. Né? Então ele deliberadamente decidiu, apesar de ter sido orientado em confissão, que não era preciso fazer aquilo. Né?
ele deliberadamente decidiu renunciar ao amor pela Laura, né? E aqui eu acho que foi um dos maiores desafios do Frassati, porque o afeto dele estava todo com essa moça, né? E é de uma beleza tão... Não é um cavalheirismo romancesco, não é isso, é um cuidado tão bonito, porque ele quis poupar essa moça pobre das humilhações, né? Eu vejo muito isso, assim, ele decidiu, ele falou isso para o confessor: eu não quero começar uma família e destruir outra, que no caso eram dos pais dele, né? Então ele se colocou ali foi uma decisão dele, né? Eu realmente, eu não sei mas existe um heroísmo aí. E daí é muito triste de ver, gente. As cartas dele de 1925, que é o ano da morte dele, são muito tristes de ver. Que você vê assim que ele pede para os amigos, me escrevam por favor, assim, ele fala para os amigos mais próximos, né? Me escrevam por favor alguma coisa. Ele queria consolação nos amigos, né? E ele tinha uma coisa bonita, assim, porque naquela época já tinha uma convivência saudável com as outras moças. Então, ele fundou um grupo de amigos próprios, chamava Tipiloski, que a tradução seria mais ou menos tipo os arolhos, que quer dizer também, poderia ser traduzido como tipo os esquisitos, tipo estranhos, zoeiros, alguma coisa assim. E era um grupo de moças e rapazes juntos, e subiam as montanhas juntos, né? Isso retardou o processo de beatificação dele na década de 50. Mas era uma coisa de uma liberdade, de uma pureza linda. E o Frassati era apaixonado pela Laura, né? Queria saber de tudo da Laura, mas quando ele escrevia para a Laura, ele escrevia para todas as outras moças do grupo. Ele tinha essa delicadeza. O que ele fazia para uma, ele fazia para todas as outras. Assim, esse cuidado, né? Vamos chegar na morte? Você quer que eu fale mais alguma coisa? Posso Antes de falar? com... Diga. Uma coisa que eu achei muito bonito, a postura do Beato é que, como o Rafa falou aí, né, que ele convidou a Laura para ir para ele, quer dizer, ele pediu para a irmã que convidasse a Laura para ir para um chá na casa dele. E ele observou que nem a mãe, nem a irmã dele tinham sido gentis com a Laura. E depois acho que a mãe faz algum comentário, né, e ele percebe que a mãe não ia aprovar, os pais não iriam aprovar o relacionamento dele com uma moça pobre. E eu acho muito bonito aí que o Rafa já falou, né? Que ele até coloca aqui no livro, eu tenho essa primeira edição do livro do Rafa. E ele fala assim que o Beato fala, né? Eu quis poupar a Laura dos constrangimentos e das humilhações. Assim. Então, esse amor assim que ele tinha por ela, assim, tão puro, assim, tão verdadeiro. E só uma coisa assim, fazendo uma ligação com a questão da teologia, que durante todo o livro que o Rafa vai falando, hora nenhuma aparece, o Beato fez uma gracinha com a menina, fez gracinha com... Não, quando ele se apaixonou, sabe, o Beato não tinha os contatinhos, gente. O Beato não tinha contatinhos. Quando ele se apaixonou pela Laura, foi pela Laura, assim. Então, assim, como o Rafa fala, né, ele tinha esse grupo de amigos, tinham muitas moças, e eles viviam nessa sadia convivência com as moças. Tanto, né, que isso é muito falado no livro, essa sadia convivência que havia. Mas quando ele conheceu a Laura, ele já se apaixonou por a Laura. E a Laura foi o grande afeto da vida dele. Não teve. Eu acho isso muito bonito. Porque, como a Lu falou no início, falou aí, fez um comentário aí, ele foi um homem inteiro. Ele não foi um homem dividido, em nada. Inclusive no amor, assim. Quando foi por uma pessoa, foi por uma mulher. E isso é muito bonito, sabe? Era isso, Rafa, quer falar. Não, Eles estavam apaixonados por ele. é por aí. Eu acho que essa liberdade, ele usou da liberdade dele para escolher o mais difícil, eu acho. Eu acho que realmente não era uma escolha necessária, do jeito que avaliou o diretor, né? Mas ele escolheu defender os pais, defender de algum modo o matrimônio dos pais, que estava morto, né? E daí eu queria entrar nos aspectos finais, assim, eu vou falar, 1925 é o ano da morte dele, então tem um relato da Luciana em janeiro, ela casou em janeiro, Luciana Frassati, que o Frassati estava com uma sobrecarga tão grande, assim, de faculdade, de perseguição familiar, né?
de todos esses problemas dessa renúncia, dessa batalha interna que ele enfrentou em relação a Laura, né? E ele tem uma carta muito forte dele, que ele fala assim, vejo persistir em minha besta interior. É forte ele falar isso. E tem o melhor amigo dele, chamava Marco Beltramo, ele diz assim que... Vocês acham que o Frassati tinha uma natureza tranquila? Não, ele conseguiu assim, palmo a palmo, foi uma luta mesmo, foi uma luta mesmo. Uma luta em todos os aspectos para ele se manter de pé, né? E é um momento muito emocionante. Eu começo a ficar emocionado quando eu falo da morte do Frassati, né? Que a irmã diz assim que no momento deles se despedirem na estação, no dia do casamento, ele teve uma crise de choro tão violenta na hora deles se despedirem, porque a Luciana Frassati era melhor amiga dele, eles cresceram junto como gêmeos, né? E foi muito triste essa separação para ele, então ele teve que ficar sozinho naquela casa, assim. Ele reconheceu para ela que ele não queria ficar sozinho em casa com os pais, daquele jeito, né? Então, aí começa o calvário do final do Pier Giorgio Frassati, né? Ele não é um santo que não teve cruz. Não existe isso, não existe essa possibilidade. E ele foi tendo que renunciar passo a passo, teve que renunciar à carreira profissional, né? Eu não entrei nesse detalhe, ele fez engenharia mineral, que era um curso dificílimo. O Politécnico de Turim era a faculdade mais difícil. Como eu disse, ele era um rapaz que tinha dificuldade de estudo. Mas ele escolheu um curso difícil, numa faculdade difícil, porque ele queria resplandecer Jesus Cristo entre os mineradores. Ele queria servir os últimos. E o pai dele, que era uma potência, mas que nunca conversava com o Frassati, mandou um empregado do jornal La Estampa para falar com o Frassati. Frassati, você tem que vir para o La Estampa, né? De novo, o Frassati, para não criar caso na família, ele aceitou. Daí, de novo, é a mesma coisa assim que o confessor fala assim, quando você acha que o papai, ele fala que o pai é Alfredo, né? Perguntando para o funcionário, você acha que o papai vai ficar satisfeito se eu aceitar esse emprego se eu ir para a administração? Ele falou assim, vai. Então fala para o meu pai que eu vou aceitar. Daí ele abaixa a cabeça e chora, né? A mesma coisa da Laura. O confessor falou assim, olha, você não precisa fazer essa renúncia, você é livre, Deus quer que você constitua uma família. Se essa é a sua vontade, você pode fazer. Não, mas eu não quero criar caso. Então, você tem que renunciar. Daí ele abaixa a cabeça e chora, né? Então, ele foi perdendo. E uma tristeza dele, né? Que os amigos foram indo embora também. Os Tipiloski, que era o grupo dos chegados dele, foram um a um indo embora. Então, ele viveu momentos de muita solidão na hora da morte. E vamos chegar lá em junho, né? Depois desse calvário todo, a avó do Frassati, a mesma que o tinha ensinado a rezar quando era criança, que já era senil quando ele era criança, ela entrou em agonia mortal. Ela entrou em agonia mortal exatamente na mesma época que o Frassati entrou em agonia. Gente, estamos numa época de coronavírus, né? O Frassati eu acho que é muito adequado, porque ele morreu de uma doença contagiosa, sabe? Mas ele não morreu como uma pessoa que não está nem aí para ninguém. Deixa eu me fechar aqui no meu mundinho, né? Ele morreu porque ele queria dar vida, ele deu a vida mesmo. Provavelmente ele pegou essa doença trabalhando com os pobres, né? Era uma doença altamente contagiosa. E é uma doença assim que é muito rara em adultos, que é a poliomielite fulminante, né? A avó dele entrou em agonia, ela já era idosa. Então o que aconteceu? A família dele toda se voltou para o cuidado da avó. E todo dia o Frassati falou, olha, eu tô com muita dor, tá acontecendo alguma coisa, eu precisava de um remédio. Sabe que tem como o médico da vovó vir aqui me ver também, né? E o médico não conseguiu identificar a gravidade do negócio, porque ele era um rapaz forte, um rapaz saudável, né? É muito triste ver o depoimento da irmã, porque o livro, as pessoas estão me perguntando, né? O livro, ele foi grandemente baseado nos livros da Luciana Frassati, que é de longe meu preferido, porque foi ela que conviveu com ele.
os livros em português antigos, eles são baseados nos depoimentos de Dom Kojasi, que se diz diretor espiritual do Frassati, mas não é bem por aí, e há histórias mentirosas naqueles livros, por influência da mãe do Frassati. Mas são cenas para uma outra discussão, né? A Luciana descreve que ele estava com dor de cabeça, coisa que ele nunca tinha. E ele estava com falta de apetite, coisa que ele não tinha de jeito nenhum, né? Então, e os pais dele e a própria Luciana estavam achando que aquilo ali era normal, como se ele sempre tivesse agido assim, como se ele sempre tivesse ficado calado, né? Então, assim, ela fala que eles perderam muitas oportunidades de salvar o Pier Giorgio, né? Enfim, a avó morreu na quarta-feira. Foi toda a família para Polônia. Polônia é a cidade da casa de campo, né? E o Frassati ficou sozinho, basicamente. A mãe quis ficar não por causa da doença do filho, mas porque ela estava cansada de cuidar da mãe, da própria mãe dela. Então ela não quis no enterro da mãe porque ela estava cansada. Então o Frassati ficou agonizando sozinho em casa, né? Essa aqui é a realidade dura, assim. O rapaz que viveu confortou tanto a vida dos outros, que deu a vida assim de um jeito tão lindo para os amigos, que alegrou a vida de tanta gente, ele ficou sozinho. E na sexta-feira, né, quando a família percebeu a gravidade, ele teve que se confessar, inclusive, com um padre que ele não era muito chegado. Então, assim, ele não foi poupado de nada, coitado do menino, né? E daí o médico, a mãe resolveu chamar o médico na sexta-feira. O Frassati estava conversando ainda normalmente, mas ele já não estava conseguindo andar, né? Quando o médico enfiou a agulha na perna do Frassati para ver se ele tinha reflexo, ele já não estava respondendo mais. Daí a mãe assistiu ali a reação do médico, assim, e na hora eles perceberam a gravidade do negócio. Daí a Luciana fala assim que eles estavam em Polônia, no enterro da avó, para despedir. Daí eles receberam um telefonema, a última coisa que eles imaginavam que era uma coisa grave. Entendeu? Eles achavam que era uma coisa de trabalho do pai, alguma coisa assim. Quando eles chegaram em casa, em Turim, eles perceberam que era por causa do Frassati. Qual que foi a última coisa que o Frassati fez? Pediu para a Luciana pegar um papel para escrever. Ele quis escrever. Daí esse a gente chama de testamento do Frassati. A mão dele já estava paralisada, mas ele estava sentindo muita dor. Mas ele fez questão de escrever. Sexta-feira era o dia que ele... Isso, mostra aí. Eu nem pensei nessa possibilidade. Sexta-feira era dia de visita dele para os pobres. Então ele estava naquela agonia, ele já estava em agonia mortal, né? Naquela agonia de morte. E ele estava preocupado com os pobres que ele ia visitar aquele dia, né? Só que logo que ele recebeu a unção dos enfermos, ele começou a ficar com asfixia, né? Então ele morreu no sábado de asfixia. A paralisia chegou nos pulmões. E assim, a família inteira viu. E nessa hora, assim, o pai e a mãe começaram a chorar, né? A irmã não sabia o que fazer, né? E daí, gente, um santo, ele não é feito para ficar escondido, né? Ele é feito para ser mostrado. E o Frassati... Eu quero ler, para a gente terminar, o depoimento da irmã final, que é um livro muito triste. Eu fico muito deprimido quando eu leio esse livro, na verdade. Chama Os Dias de Sua Vida, I Giorni della Sua Vita, em italiano. Quando o Frassati saiu de casa, ele morreu, sábado, né? Esse bilhete aí que a Dai está mostrando para vocês, rapidamente ele percorreu Turim inteiro e todo mundo entendeu que era uma coisa grave. Todo mundo ficou impressionado e a família achava assim que esse rapaz aí ele não presta para nada, ele é um cara de igreja, ele fica fazendo essas atividades, né? E daí na hora do velório, quando o Frassati ia, de repente apareceu um mar de gente, um mar de pobre, cego,
Era como se era Jesus passando. Assim. É Cristo que passa. Sabe? Os pobres, os doentes, as pessoas que tinham dificuldade. Naquela hora, os pobres ficaram sabendo que ele era um frassate, que ele era um rapaz de família rica, porque ele vivia sempre empoeirado, ele andava de bicicleta, porque ele economizava dinheiro para dar para os pobres. Né? Naquela hora, eles ficaram sabendo quem era o frassate. E a família, naquela hora, ficou sabendo quem que era o filho deles, porque eles não entenderam aquela multidão. Eles não faziam ideia daquilo que o frassate fazia. Né? Então, deixa eu ler aqui para a gente terminar. É o depoimento da Luciana, logo depois da morte de Frassati. Né? Em casa, ficamos com a sensação de nos encontrar pela primeira vez diante de algo irremediável e ao mesmo tempo de muita complexidade para entendermos, ao passo que as portas começavam a se abrir para deixar passar novos rostos, desconhecidos como a vida de Pier Giorgio. Mamãe ainda tentou impedir, não intuindo que estava começando a revelação da grandeza de seu filho. Por minha insistência, retirou a ordem. Quer dizer, a dona Adelaide, mãe do Frassati, ela não queria ninguém no velório. Né? Ela quis proibir que os pobres fossem. O rio de pessoas caladas, os rostos pasmos ou regados de lágrimas, iam até ele e o tocavam como uma relíquia diante de nós, que por anos o havíamos ignorado. A multidão continuou até o momento em que Pier Giorgio atravessou pela última vez a porta de casa entre duas alas de pessoas ajoelhadas. Santo súbito, ele foi canonizado ali mesmo, sabe? É o odor, é aquele tal do odor da santidade. Sabe? É óbvio que ele era santo. Como é que eles não perceberam? A multidão continuou, assim na rua, sobre a calçada, das janelas e diante de todos. Olha que bonito isso. Pier Giorgio refugiu na vingança de sua humildade. Olha um santo falando aí, na morte. Essa morte não é nada. Né? Um santo que falava como pode falar a imagem santa em procissão. Eu não podia imaginar minha vida assim, meu irmão. Eu o seguia perdida, ao passo que do caixão ele dizia que a todos que os seus amigos eram aqueles pobres, fiéis e desesperados que o acompanhavam pela última vez. Um cego queria tocar o caixão, outro protestava, pois queria estar mais próximo do seu benfeitor. As filas se comprimiam ao redor dos seus restos mortais. Uns choravam, outros rezavam, enquanto aquele caixão, sem nenhuma flor, parecia se agitar sobre aquele mar de cabeças. E essa parte eu acho muito triste. E a tão preciosa casa de Poloni, a casa de campo deles, permanece desde então vazia e muda. Assim, era uma casa cheia de vida, né? Que ele dava vida e a casa ficou vazia. Assim. E daí, gente, por favor, comprem o livro, conheçam Frassati, divulguem Frassati. Né? Explodiu o Frassati assim, na Itália, logo depois da morte dele. Né? Ele foi muito conhecido. O Frassati foi muito conhecido, sobretudo na ação católica. E ele era conhecido na ação católica brasileira também, antes da teologia da libertação detonar com a ação católica no Brasil. Né? E eu quero dizer, assim, a Dai pediu para eu falar da canonização do Papa São João Paulo II, né? Então, São João Paulo agora, II... e a Laura? Laura? Vocês estavam interessadas na Laura. O que mais que eu posso falar da Laura? O que mais, Rafa? Olha. O que vocês querem saber da Laura? Gente, a Laura... ela não sacou que o Frassati gostava dela, né? A família tem uma desconfiança. A família acha que ele não... a família, hoje, né? A família acha que ela sacou alguma coisa na época, assim, mas que ela quis ser discreta. Mas o Frassati foi muito discreto. Muito, muito discreto. E ela não sacou. Ela, depois que ele morreu, né? Tem os depoimentos dos amigos dele depois da morte, é muito triste, assim, ver o vácuo que virou, sabe? A vida dos... os amigos sentiram muita falta dele. Sabe aquela pessoa que fazia diferença?
né? Então, eu estou falando essas coisas todas e eu queria concluir com isso, gente, que nós cremos na comunhão dos santos, mas nós cremos na ressurreição dos mortos. E o Frassati está vivinho da Silva, né? Ele não está morto. Quando a gente fala de um santo, a gente está falando de pessoas vivas. A gente está passando de pessoas vivas, falando de pessoas vivas diante do trono de Deus que querem passar o céu delas na terra, ajudando a gente. E eu sinto, gente, eu sinto muito concretamente o Frassati. Ele nunca foi discreto na vida dele, assim. Ele era uma pessoa de estardalhaço. E ele fez muito estardalhaço na minha vida também. Hoje é o meu aniversário de casamento com a Luciana e hoje é aniversário natalício dele, né? Não foi por acaso que... E eu gostaria de convidar vocês, jovens, né, e todos que estão acompanhando, que vão acompanhar depois, que vocês procurem conhecer um pouco a vida fascinante de uma pessoa que era apaixonada por Jesus Cristo, tá? Conheçam mais a vida dele, né? O Papa João Paulo II, ele fez questão de beatificar o Frassati sozinho, né? Sem outros beatos no mesmo dia, porque o Frassati fez uma influência grande na vida do São João Paulo II, né? Ele fez uma... São João Paulo II adorava esquiar, Frassati era um excelente esquiador, né? Frassati adorava coisa ao ar livre, as montanhas. São João Paulo II, na primeira oportunidade, ele fazia isso. O apostolado com os jovens, o gosto pela beleza. Isso é uma coisa que eu acabei não falando, né? Frassati não era um cara de assunto só, né? Frassati era um cara que sabia falar de cigarro, de charutos, de arte, sabia falar de esporte, sabia falar de carro, né? Sabia falar de encíclica, papal. Então ele não era um cara de assunto só. Vamos lá, vamos responder as perguntas. O corpo dele está incorrupto? Estava incorrupto. A igreja nunca declarou a incorrupção do corpo, mas foi feita a exumação do corpo dele em 1981, quando foi reaberto a causa de santidade dele. Luciana estava lá, Luciana Frassati, e foi embasbacado. Como é que é? Todo mundo ficou embasbacado. Embasbacado. Obrigado. Todo mundo ficou embasbacado porque ele estava morto há mais de 50 anos. E, assim, parece que o olho dele estava um pouco ressequido, né? Mas não havia... Mas ele estava exatamente do mesmo jeito que no dia que ele foi enterrado. Eu já tentei essa foto, gente, desse dia da exumação, mas o que a Wanda é a sobrinha dele. Ela me falou que nem eles mesmos têm acesso a essa foto. Quem teve a foto foi apenas é o corpo lá que faz o processo, que cuida da causa de santidade, né? Eu queria muito ver essa foto, gente, do corpo dele incorrupto. Eu sou muito curioso para ver isso, né? Mas, qual que é o problema? O arcebispo de Turim pediu para não deixar ele exposto. E me parece que houve muita deterioração por causa da umidade. Mas não existem relíquias de primeira ordem do Frassati, de primeira classe, porque, primeiro, que a família não quer, e segundo, porque o corpo dele, apesar de hoje não estar no mesmo bom estado que estava antes, ele continua mais ou menos com algumas coisas preservadas, então a família não autorizou. Ok? Que mais que eu posso responder aqui, gente? Me ajuda aí, Dai, que eu sou muito tiozão já. Gente, me desculpa. Pode falar. O livro. É porque eu tô mostrando aqui, só que eu tenho uma edição antiga. Rafa pode mostrar aí pra vocês essa. Essa é a edição nova, tá? É. Entrem lá no Cultor. Por favor, vamos fazer a terceira edição logo? Gente, dê a Não, vida, tem- olha. Amizade com o santo é um jeito efetivo da gente ir pra frente, hein? Ajudem aí. E os pais dele, perguntaram aqui. Pois é, isso foi uma coisa que eu sempre fiquei muito curioso, viu, Alcivânia? Os pais dele se separaram, os pais dele se converteram. É engraçado que a gente teve a oportunidade de ir para Polônia, que é a cidade de campo dele, e a gente encontrou lá uma velhinha bem velhinha mesmo, de 1925, quer dizer, ela nasceu no ano que ele morreu, né?
E ela contou vários detalhes, inclusive de como os livros foram escritos. E eu adorei, gente, eu adorei. Ela falou o seguinte, que o pai dele, todos os dias, todos os finais de semana, iam para Polônia. O pai dele ia para Polônia, todos os finais de semana. Isso é uma coisa que eu acho que os sobrinhos do Frassati não sabiam, né? A primeira coisa que ele fazia era parar no cemitério para ir conversar com Pier Giorgio. E no túmulo de Frassati, né? E no domingo, quando ele voltava para Turim, ele parava lá para conversar com Frassati também, né? E ele que era um homem duro e austero, assim, infelizmente ele teve que conversar com o filho depois de morto, né? Mas sim, ele começou a ir à missa. O pai era agnóstico. Mas o pai era agnóstico, mas ele era respeitoso. Ele não ficava falando, ah, Deus não existe, para com essa porcaria de igreja, nada disso. A mãe dele que fazia isso, que era católica, que ia na missa. Ela não queria filho de igreja, né? A gente vê muitos pais assim hoje em dia aqui, né? É isso. A mãe morreu, eles não se separaram, mas também não voltaram, a partir de agora nós vamos viver o matrimônio santo, nada disso. Não. Frassati não fez esse milagre. Infelizmente, eu acho que o negócio estava bem duro ali, sabe? É uma coisa mais ou menos decidida. O que mais que eu posso responder para vocês? A Laura escreveu algo? A diferença da primeira edição para a segunda edição? Tá. A primeira edição, eu só acrescentei 2 capítulos. É um que fala sobre a questão do apostolado profissional, que eu achei muito importante. E a outra é essa questão dos amigos depressivos, que eu achei bem importante também para atualizar. Porque esse livro essa primeira edição é bem velha, na verdade. A Laura casou, gente. A Laura casou, teve filhos, seguiu a vida dela. Todos os amigos seguiram a vida dela. Eu tenho até uma entrevista do Marco Beltramo, quando ele já estava bem mais velho, né? Mas eu tenho que procurar também, não sei nem onde é que está isso. Acho que é isso, Dai. Mais alguma coisa? Eu queria perguntar, as pessoas veem, sabem, ele é beato hoje em dia, assim, mas existe uma oração que a gente pode utilizar, pedindo intercessão do beato, oração para aprovação eclesiástica, e pedir, né, a graça de ser da vontade de Deus, para que ele seja canonizado? Existe sim. Eu não sei como é que eu partilho isso com vocês. Depois eu posso tentar colocar na página do Frassati. Sim. Gente, desculpem pela página do Beato _ Frassati. É um tiozão, fazendo post, tá? Não dá certo. Tá? Mas eu faço de coração e eu espero que contribua com algo. Mas eu posso colocar lá depois. A oração existe sim. Gente, processo de canonização. Há notícias de graças recebidas em São Paulo ano passado. Estamos investigando. E teve um caso muito emblemático nos Estados Unidos há uns 3, 4 anos, que é o Kevin Becker. Tem o depoimento dele no Facebook. No YouTube, desculpa. Ele caiu do telhado, mais de 4 metros, entrou em coma e ia morrer em 48 horas. A família começou uma novena para o Frassati e ele acordou no último dia da novena. Alguns dias depois, o Kevin, né, é um depoimento muito legal, gente, vale a pena ver, é cabuloso, você vê assim, uma coisa cabulosa. Ele começou a narrar que ele teve a presença de um anjo, ele achava que era o anjo da guarda dele, que estava acompanhando ele, né. Daí ele viu a foto do Frassati. Ele falou assim para a mãe, esse era o anjo que me acompanhou durante o coma. Durante o coma ele estava vendo o Frassati. O Frassati acompanhou ele durante o coma, né? Então, ele recebeu essa graça de cura, mas me parece que o Vaticano não considerou um milagre. Eles são bem rígidos. Inclusive o médico legista falou assim que os danos cerebrais no Kevin continuam. Mas enfim, para mim é uma coisa óbvia assim que foi uma graça de Deus grande, sabe, de ele ter sido curado. Lei Carvalho, procura aí, eu posso tentar escrever aqui depois, Modern Miracle, acho que é, alguma coisa assim, tá em inglês. São dos Frassatis americanos. Eu vou postar aqui depois, tá bom, gente? O Darcy me ajuda nessa parte, tá? Sim. Eu posto aqui depois para vocês, tá bom?
Gente, vocês vão divulgando depois, divulgando a página do Beato e divulgando a vida do Beato também. Uma forma assim, é divulgar, comprar o livro, ler o livro e divulgar também o livro, assim, né? Para o Beato se tornar conhecido. Isso. O corpo dele hoje, o corpo do Frassati viaja muito, sabe? A Ele vai gente para podia fazer, a gente podia, desculpa, Rafa, te cortar, a gente pode fazer, assim, eu não sei, nas outras cidades fica mais difícil, mas aqui em Brasília a gente pode fazer um lançamento do livro, né, Rafa? O que você acha? Tá, eu tenho que superar minha vergonha. Eu tenho vergonha, gente. Esse negócio de autógrafo, A gente faz um eu dia tenho de muita autógrafo, vergonha. o Rafa. Vamos fazer. Mas a gente faz por amor, né? O apostolado, a gente faz. Vamos fazer. Dai, por favor, me ajuda, tá bom? Sim. Que mais? Eu acho que é isso, gente. Dai, quer Gente, vocês estão. encerrar? Ah, vamos encerrar. Só, Rafa, eu queria te agradecer de coração. Assim, eu tenho certeza assim, que não foi nada por acaso, né? A gente sabe que tudo é Deus que conduz, assim, de eu conhecer você, de eu conhecer a Lu, na verdade, conheci os dois ao mesmo tempo, né? De conhecer você, conhecer a Lu, assim, e a gente ter isso em comum, que é o amor a São João Paulo II, o amor a Chiara. Não sei se vocês sabem que a esposa do Rafa, a Lu, é administradora da página da Chiara. Quem não segue ainda pode seguir, Chiara Corbella Petrillo. E o Rafa tem um apostolado com o Beato Piergiorgio, né? E assim, eu tenho certeza que não é por acaso. E eu agradeço muito, muito, muito que essa disponibilidade de vocês, assim, porque a gente sabe que existe uma lacuna tão grande de bons exemplos para os jovens, especialmente hoje, né, nos dias de hoje, assim, e ter pessoas como vocês que se dispõem, que abrem mão do tempo de vocês, porque a gente perde tempo fazendo uma arte, postando, lendo, sabe? Isso é uma luzinha, sabe? Assim, uma É, esperança. E São João Paulo II fala muito disso. Ele fala que o Beato ele tem que ser conhecido, porque é um testemunho para os jovens, um testemunho de esperança, um testemunho. A gente, nesse tempo, especialmente nesse tempo que a gente está vivendo assim, que as pessoas parecem que ficam muito intranquilas, perdem a fé rapidamente. O Beato, ele tinha uma fé muito firme, muita fé. Claro que ele buscava muito a Deus, né? Assim, ele buscava na Eucaristia diária, na oração do Santo Rosário, assim. Gente, por isso que eu falo, gente, não deixem de ler. Comprem o livro, na editora, comprou de livros e comprem esse livro, o livro do Rafa, valeu, Dai. a nova edição. Gente, porque é um testemunho que tem que ser conhecido, sabe? Por exemplo, às vezes a pessoa pensa assim, ah, mas eu não estou mais na universidade, tudo. Pelo que eu ouvi aí, ele era um jovem, não sei o quê. Mas você conhece alguém, você tem um amigo, você tem um sobrinho, você tem um primo, você sabe, pode levar isso para alguém. Eu acho que é bom quando a gente consegue ser um farolzinho de luz, sabe? Um pinguinho de luz na vida de alguém. E, como eu estava dizendo, né, São João Paulo II fala muito disso, que o Beato tem que ser conhecido. Ele é um testemunho muito forte de fé em Deus, de abandono, de confiança. E, e para finalizar, agradeço muito o Rafa por esse apostolado, agradeço a Lu pelo apostolado da Chiara, os dois, que Deus os abençoe, que Nossa Senhora de Guadalupe os guarde, os conduza, e que o Beato, São João Paulo II e Santa Teresinha sempre intercedam por vocês. Muito obrigada. Eu agradeço também, Dai, obrigado pela oportunidade, obrigado pela. Eu sei que não é fácil mesmo. Eu sei que você faz isso muito mais do que a gente. Então eu te parabenizo muito pelo seu trabalho também, pelos seus apostolados. Eu sei que é assim que a Igreja de Cristo vive, né? Então a gente agradece muito. Só para terminar, o corpo dele o quê? O corpo dele está em Turim, mas viaja muito para as Jornadas Mundiais da Juventude quando há algum evento assim, como uma relíquia, uma única relíquia, ok? Gente, um abraço para vocês, muito obrigado. Comprem o livro, divulguem Frassati. Obrigado, Dai. Um abraço, gente. Tchau.